Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma aula, né? Vou começar uma matéria nova, vou falar sobre matrizes. Vou deixar aqui com vocês, tá bem? Vamos lá. Se por um acaso eu cair, é porque acabou aqui a luz de casa. Tá uma chuvarada danada aqui. Se acontecer isso, então vocês já sabem, tá bem? Vamos lá, então. Matrizes. Então, vou começar a falar de matrizes do ponto de vista de imagens, tá? As telas de TV, computadores e celulares são formadas por uma grade de vários pontos pequeninos chamados de pixels. Um pixel é o menor elemento de uma imagem, chama picture element, daí vem a origem do nome, né? Essa grade de pontos também pode ser chamada de matriz de pixels. Quanto maior o número de pixels em uma determinada área da tela, maior vai ser a resolução e melhor serão as imagens. As imagens, por sua vez, também são grandes matrizes, compostas de vários pontos. A junção desses pontos compõe uma foto digital, como a conhecemos. Ao ampliarmos várias vezes uma imagem, podemos notar que ela vai ficando quadriculada, ou como dizendo, num aspecto pixelar. Assim como nas telas, quanto maior o número de pixels uma imagem puder representar, melhor será a sua qualidade. Então aqui, ó, peguei um pontinho da imagem e ampliei. Percebe que a gente consegue ver os quadradinhos que compõem aquele pontinho ali? Então, os jogos antigos do Mario, como é que era? E hoje, como que é a resolução de um Free Fire, por exemplo, comparando com o Mario Bros, né? Então, a gente foi melhorando esse termo das matrizes. Né? Quando a gente pega uma máquina fotográfica, né? Nas câmeras fotográficas, como dizem, por exemplo, que é de 14 megapixels, então uma foto tirada com essa câmera poderá representar até 14 milhões de pixels, ou 14 milhões de quadradinhos. Quanto mais pixels falando, melhor vai ser a resolução da câmera. Aqui está uma câmera, mas isso vale para as câmeras do celular de hoje em dia, né? Veja um exemplo simples da representação de como uma figura de uma letra pode ser representada através de uma matriz no computador. Então, no computador, as imagens são formadas através de matrizes. Então, tem aí, ó, você tem os quadradinhos com os números. A imagem mostra uma matriz de 49 pixels, 7 por 7. Matriz quadrada, portanto. Cada posição da matriz corresponde à representação de um pixel. Cada quadradinho é um pixel. Para uma figura em escala de cinza, o computador entende que existem 255 níveis de branco, sendo 255 branco total e 0 preto total. Então, por isso que tem esses números. Então, o computador pinta na tela cada posição da matriz com a sua devida cor. A gente tem a letra A. Então, o computador ele entende as imagens por matrizes. Cada vez que aumentarmos o tamanho da matriz, ou seja, representa mais pixels, para representar o mesmo A, teremos uma imagem de melhor qualidade. É o tamanho da matriz que vai nos dizer a resolução dessa imagem. Olha lá que interessante, né? Basicamente a mesma ideia do ponto cruz. Se abrirmos uma imagem no Paint e aumentarmos gradualmente o zoom da visualização, você pode ver que essa matriz vai ficar cada vez mais visível ao ponto que as imagens vão ficando pixeladas. Você consegue enxergar os quadradinhos, né? Aqui mostrando ó, uma matriz de 1 por 1, 2 por 2, 5 por 5, 10 por 10, 20 por 20, 50 por 50, a 100 por 100. Olha como melhora a imagem, né? Ali mostrando a resolução de um jogo de computador. E aí nós chegamos então no conceito de matriz. Mas o que é a matriz? A matriz é toda a tabela retangular de ordem m vezes n, isso é, com m linhas e n colunas, onde estão dispostos números A e J em cada linha I e coluna J. Então, aqui nós temos uma matriz
Então, uma união de elementos, onde cada elemento eu represento por A e J, onde o I se refere à posição da linha. E o J se refere à posição da coluna. Sendo assim, quando eu tenho aqui o elemento A11, a gente não fala A11, a gente fala A11. Significa que esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Aqui, ó, A23, ele está na segunda linha e na terceira coluna. Até a gente chegar no MN, né? Então, M número de linhas e N número de colunas. Então, a matriz M por N, que a gente fala M vezes N, é o que a gente chama de ordem da matriz. Costuma-se representar as matrizes por letras maiúsculas e os seus elementos por letras minúsculas, acompanhadas por dois índices que indicam, respectivamente, como eu falei, a linha e a coluna em que o elemento ocupa. Assim, uma matriz A do tipo MN, isto é, com M linhas e N colunas, com elementos A em posições I linha e J coluna, é representado por A e J, M vezes N. Um exemplo disso, professora, por favor. Né? Por exemplo, o A34 é o elemento que está na terceira linha e na quarta coluna. A4 é uma matriz com 4 linhas e 4 colunas. Então, a gente chama essa matriz, que a gente fala de matriz quadrada. Então, se ela tem 4 linhas e 4 colunas, eu vou escrever aqui em cima mesmo, depois a gente volta, ó. 4 linhas, o que seria a nossa A4? A representação genérica dela. A11, A12, A13, A14. A21, A22, A23, A24. A31, A32, A33, A34. A41, A42, A43, A44. Essa é a representação genérica, então, da A4. Aí que a gente coloca 4 vezes 4, que significa a ordem ela, onde esse 4 é o M e esse 4 aqui é o N. Né? Então, o A34, onde que ele vai estar? Ele está aqui, ó. Terceira linha, 1, 2, 3, e quarta coluna, 1, 2, 3, 4. É esse carinha aqui. E N1, né? Indica o primeiro elemento na primeira linha, na primeira coluna, né? J23 vai ser uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, né? E assim por diante. Cada elemento da matriz está associado a uma linha e uma coluna, significando duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui, ó. Toda tabela, ela é uma matriz, né? Então, nesse caso, a nossa matriz, vamos chamar de P, por causa de planos, né? Ela é uma matriz que a gente chama de matriz linha, porque ela tem apenas uma linha e tem 6 colunas. Então, ó, 36,90 seria o nosso A11, 49,90 o A12, aqui o A13, A14, A15 e A16. Tudo bem? Exemplo. Escreva a matriz A e J, do tipo 3 por 4, ou seja, ela tem 3 linhas e 4 colunas, sabendo que A e J é pela formulazinha 2i menos 3j. Aqui a gente vai ter que fazer várias continhas, tá? Então, eu vou montar primeiro a matriz genérica. 3, 4. A3, 4. Os elementos, ó. A11, A12, A13, A14. A21, A22, A23, A24. A31, 32, 33, 34. Beleza. 3 linhas por 4 colunas. Agora, a gente vai
achar cada elemento dessa matriz utilizando essa fórmula aqui, ó. Então, o A11 vai ser quem? Eu vou usar a fórmula 2 vezes o I, quem que é o I aqui? O 1, menos 3 vezes o J. Quem que é o J aqui? É 1 também. Lembrando que o primeiro número da matriz aqui é o I e o segundo é o J. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 3 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 2 menos 3, menos 1. Quem vai ser o A12? Vou fazer por linhas. Vai ser 2 vezes 1, menos 3 vezes 2. Fazendo as continhas. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 menos 6, menos 4. A13 vai ser quem? 2 vezes 1, menos 3 vezes 3. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. Menos 9 com 2, menos 7. E o A14 vai ser quanto? 2 vezes 1, menos 3 vezes 4. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Menos 12 com 2, menos 10. Achei os elementos da nossa primeira linha. Agora eu vou achar os da segunda linha. Então, eu vou aqui, ó. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Então, A21 vai ser quem? 2 vezes 1, menos 3 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Perdão, aqui é 2 vezes 2, né? O I é 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes 1, 3. Fica 1. A22. 2 vezes 2, menos 3 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Menos 6 com 4, menos 2. A2, 3. Opa. 2, 3. Vai ser igual 2 vezes 2, menos 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Menos 5. E o A2, 4. 2 vezes 2, menos 3 vezes 4. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Menos 12 com 4, menos 8. Achei os elementos da segunda linha. Agora eu vou para a terceira linha aqui, ó. 3, 1, 3, 2, 3, 3 e 3, 4. Então, A3, 1. Então, vai ficar 2 vezes 3, menos 3 vezes 1. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 6 menos 3, 3. A3, 2. Então, vai ficar 2 vezes 3, menos 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. A3, 3. 2 vezes 3, menos 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Menos 9 com 6, menos 3. E o A3, 4. 2 vezes 3, menos 3 vezes 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Menos 12 com 6, menos 6. Achei os elementos. Então, a nossa matriz A, ela vai ser quem? Quais são os números dela? Menos 1, menos 4, menos 7, menos 10. E a segunda linha? 1, menos 2, menos 5, menos 8. E a terceira linha? 3, 0, menos 3 e menos 6. Então, pediu para nós escrevermos a matriz A. Eis aqui ela. Exemplo 2. Aqui é mais fácil, não é na construção, eu já tenho a matriz, né? Dada a matriz, eu quero saber quanto que dá esse resultado aqui, ó. A11 mais A21 menos A13 mais 2 vezes A22. Vamos identificar primeiro quem que é cada um desses carinhas? Quem que é o A1? É o cara que está na primeira linha e na primeira coluna. Quem que é? O menos 2. Quem vai ser o A21? Ele vai estar na segunda linha e na primeira coluna. Então, vai ser o 5.
Quem é o A13? Ele está na primeira linha e na terceira coluna. 1, 2, 3. 0. E quem é o A22? Segunda linha, segunda coluna. Aqui, menos 7. Agora eu vou substituir na minha formulazinha. Então, ele quer A1, menos 2, mais A21, 5, menos A13, 0, mais 2 vezes A22. Vou abrir um parênteses para não ficar dois sinais juntos. Então, isso aqui vai ser quanto? Vamos fazer primeiro aqui, ó. 2 vezes o menos 7 dá menos 14. Mais com menos vai ficar menos 14. Menos 2 mais 5 vai dar 3. E o 0, né? Vai ser o 0, então vai ficar mais 3 menos o 14, vai dar menos 11. Essa é a resposta. Então, esse exercício, esse exemplo, é só para a gente conseguir identificar os elementos em uma matriz. O terceiro exemplo é de criação de uma matriz novamente, tá? Aqui eu coloquei assim, ó. Escreva a matriz A e J do tipo 3 por 4 igual, ó, 3 linhas e 4 colunas igual a outra, sabendo que você vai usar a fórmula A e J, 2i menos 3j, se o i for igual a j, e 3i menos 2j, se o i for diferente de j. Nossa, professora, vamos montar a matriz genérica aqui. Então, se é 3 linhas e 4 colunas, então A11, A12, A13, A14. 21, 22, 23, 24. 31, 32, 33, 34. E agora, então, vamos saber, ó, vamos identificar onde que o i é igual ao j, né? I é igual a j aqui no A11, A22, A33. Então, para achar esses 3 elementos, eu vou usar essa fórmula aqui. E para achar os demais elementos, eu vou usar essa outra aqui. Então, eu vou achar primeiro esses carinhas aqui, para a gente não se confundir, tá bem? Então, eu vou achar primeiro o A11, ele vai ser quem? 2 vezes 1, menos 3 vezes 1. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 1, menos 3 aqui dá menos 1. O A22, então vai ser 2 vezes 1, menos 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Não, menos 6 com 4, menos 4. E o A33, 2 vezes o... Opa, aqui é 2 vezes 2, desculpa. Ó, 2 vezes 2. Então, aqui vai dar menos 2. Menos 2. 2 vezes 3, menos 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, com menos 6, com mais 6, menos 3. Achei. Agora eu vou achar os demais usando essa outra forma. Então, eu vou seguir a linha aqui, ó. Vou achar o A12, que vai ser 3 vezes 1, menos 2 vezes 2. Então, você tirou isso, professora? Aqui, ó. Então, vai ficar quanto? 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Menos 4 com 3, menos 1. A13. 3 vezes 1, menos 2 vezes 3. Aqui vai ficar 6. 3 menos 3. A14. 3 vezes 1, menos 2 vezes o 4. 8, menos 8 mais 3, menos 5. Beleza, eu vou para outra linha agora, eu vou para a linha 2. Então, eu vou achar o A21. 3 vezes 2, menos 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Vou para o A23, porque o 2, 2 nós já achamos. 3 vezes 2, menos 2 vezes 3. 6 com 6, 0. Vou para o A24. 3 vezes 2, menos 2 vezes o 4.
3 vezes 2, 6. 2 vezes 4, 8, menos 2. Vou para a terceira linha agora. A3, 1. 3 vezes 3, menos 2 vezes 1. 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. A3, 2. 3 vezes 3, menos 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9, menos 4. 9 menos 4, 5. O A3, 3 nós já achamos. O A3, 4, então vai ficar 3 vezes 3, menos 2 vezes 4. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. 1. Vamos montar a matriz A, então? Achamos todos os números. Então, ela vai ser o primeiro, menos 1. Aí, depois, eu vou colocar aqui o A1, 2, menos 1. O A1, 3, menos 4. O A1, 4, menos 5. Vou para a segunda linha. 2, 1, 4. 2, 2, menos 2. 2, 3, 0. 2, 4, menos 2. Terceira linha. A3, 1, 7. 3, 2, 5. 3, 3, menos 3. 3, 4, 1. Essa é a resposta. Tudo bem? São esses os exercícios. Vou resolver outros com vocês depois. Vou parar a gravação aqui.